Olá pessoal, estamos começando mais um RiseCast. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou Flávia Cansado. O RiseCast é voltado para assuntos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não é um podcast oficial dela. Nossa intenção é trazermos diversos convidados e abordar de maneira descontraída e casual assuntos do Evangelho. Desde já agradecemos a sua presença e pedimos para que se inscrevam no canal, nos sigam em nossas redes sociais e compartilhem com todo mundo. Vamos começar! Olá pessoal, vamos começar mais um RiseCast. O RiseCast hoje especial com convidada. É isso aí. Hoje nós temos uma convidada que é uma grande entusiasta, motivadora sobre tudo que diz respeito à história da família e tem uma particularidade, ela faz com muita alegria. Ela é mãe de 6 filhos e desde muito cedo, várias vezes como líder de grupo de jovens na igreja, ela percebeu que muitas vezes os jovens achavam que fazer genealogia ou história da família era um assunto meio aborrecido e que só pessoas mais velhas faziam. Então, enquanto formadora credenciada, líder experiente de jovens, ela decidiu contrariar essa visão aí, criando, desenvolvendo, propondo práticas e técnicas e atividades que faziam com que a história da família fosse algo motivador, gratificante e divertido. Dessa forma, tem vindo a conseguir ajudar e motivar centenas de pessoas a obterem perspectivas e experiências diferentes, e até mesmo divertidas, ao entrar em contato com a genealogia, ou melhor, dizendo, com a história da família. Atualmente, é a consultora responsável pelo Centro de História da Família de Lisboa, e com quase 25 anos de serviço e experiência em centros de história da família, convida, ensina, auxilia e orienta diariamente pessoas a descobrir, organizar e documentar as suas origens. Como genealogista de investigação freelancer, os seus serviços, conhecimento e experiência são frequentemente solicitados por diversas entidades. Hoje, ela irá partilhar conosco algumas técnicas, exemplos e experiências de como pode ser motivador e divertido brincar com os nossos antepassados. É isso aí. Então, conosco hoje, seja muito bem-vinda, irmã Isabel Andrade. Eu até estou envergonhada dessa pessoa que vocês falaram, não parece que sou eu. Bem-vindo ao nosso primeiro RiseCast com convidada. E saiba que você é uma pessoa muito especial e por isso é o nosso primeiro RiseCast com convidada é você. Conta pra gente o que é que significa a história da família pra você, pra Isabel. Conta um pouquinho pra gente. Oi, então quanto tempo é que temos? Olha, isto é assim, eu já tinha ouvido falar quando eu fui batizada. Eu fui batizada com 13 anos e a razão principal que me levou a aceitar o batismo foi exatamente acreditar e querer acreditar que as famílias poderiam ser eternas. Porque a minha mãe partiu quando eu tinha 13 anos. E quando os missionários falavam no mundo espiritual, que as pessoas quando morriam iam para um lugar e que nós um dia podíamos estar todos juntos, aquilo encheu o coração e eu quis saber mais. Na verdade eu não tinha um testemunho sobre a igreja, sobre o evangelho. Eu tinha uma fé imensa de que o mundo espiritual fosse uma realidade e que os convénios do selamento das famílias fossem efetivamente verdade e que eu um dia pudesse abraçar outra vez a minha mãe. Essa foi a principal razão. O testemunho sobre a igreja e sobre os princípios do evangelho Foi vindo aos poucos. Exatamente. Então, esse foi o princípio. Mas não foi aí que começou. Porque eu era miúda, não era? Eu queria era saber de bailes e danças e brincadeiras e essas coisas. Mas um dia fiquei muito curiosa quando na capela começaram a aparecer as primeiras leitoras de microfilmes. Mas aquilo parecia que não era para mim, porque eu só espreitava e via as pessoas todas muito caladas, muito sossegadas. Olhava aquilo, parecia um mausoléu ali, que ninguém podia entrar. E depois foi então, já casada e com filhos, que recebi o meu primeiro chamado na história da família e até hoje. Por todos os sítios por onde nós vamos vivendo, porque já vivemos em diferentes lugares, eu recebo sempre um chamado como consultora da história da família, na área do Centro de História da Família, ou não. Ou então
algum cargo de liderança que de alguma maneira pode ajudar a motivar as pessoas nesta obra. E foi muito interessante, ainda me lembro quando recebi a primeira carta com a certidão de nascimento do meu avô. Está aí atrás, o meu avô. Quando eu recebi aquilo encheu-me assim. Tanto que eu costumo dizer, eu não tenho fé no mundo espiritual. Eu sei que é real. É mesmo, muito bacana, muito especial. E estamos aqui na casa da irmã Isabel e atrás aqui da gente tem uma árvore de Natal toda enfeitada com fotos da família dela e dos seus antepassados também, seus familiares antepassados, né? Este ano resolvemos dedicar a nossa árvore de Natal. Todos os anos tentamos fazer um tema diferente ou com cores diferentes, às vezes sem tema, mas com cores diferentes. Este ano decidimos fazer um tema relacionado com a família, porque também foi um desafio de uma atividade que fizemos, do Desafio da Descoberta, que fizemos na Estaca de Lisboa em maio, e um dos pequenos desafios era preparar ornamentos relacionados com os antepassados para a árvore familiar. E eu pus isso em prática e depois havia que dar vida e uso aos ornamentos, não é? Então a árvore de Natal está aí. Olha só, irmã Isabel, tem uma expressão que a gente usa no Brasil quando as pessoas passam a se interessar e a fazer de uma forma assim comprometida, né, a história da família, que a gente fala que foi picado pelo bichinho da história da família ou pelo bichinho da genealogia. Eu, como comecei a fazer recém-conversa, então eu já fui picada ali logo no início, eu sempre tive um interesse muito grande, sempre gostei muito de fazer. Mas é fato que muitas pessoas às vezes acham que é uma coisa chata, que é uma obrigação, algo que eu tenho que fazer. Inclusive lá em casa, o que acontece? Eu, como sempre gostei, eu sempre tive muito à frente. E ele foi picado depois do casamento, que ele passou a se interessar mesmo, né? Que teve aquela virada de chave. Depois de casado, exatamente. Isso. E eu lembro que teve um dia que eu estava ali fazendo, eu falei, opa, peraí, isso aqui é sua família também, vem aqui, senta aqui do lado e vamos fazer. E aí ele começou a ter algumas experiências, e enfim, e hoje ele também gosta muito de fazer a história da família e tudo. Mas o que você acha que poderia ser feito, ou poderia influenciar as pessoas para que elas tivessem essa virada de chave que costuma se falar, né? Para que elas mudassem a visão da história da família e tivessem um desejo pessoal, um desejo genuíno de fazer. O que poderia ser mudar, né? O que poderia causar essa mudança? O que você acha? O que influenciaria? Oi, eu não sei como é que muda. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Há pessoas pessoas, e eu incluo toda a gente, crianças, jovens e adultos. Há pessoas que se motivam com uma simples brincadeira, não é? Um escape room, por exemplo, uma atividade que fizemos no Centro de História da Família de Lisboa. Há outras pessoas que se motivam com o testemunho de outra pessoa sobre o assunto. Há outras pessoas que, ao ouvirem um primo contar uma história do seu avô, que eles não conheciam aquela história, lhes toca no coração de tal maneira que querem saber mais. Há outras pessoas que têm sonhos. Há outras pessoas que simplesmente, sei lá, eu não sei. O que é cada caso é um caso. E o que resulta para um pode não dizer nada ao outro, não é? Por isso é que eu acho que as atividades que a Igreja tem promovido na história da família aqui na Estaca de Lisboa têm sido diversificadas, não é? Para que de alguma maneira possamos tocar os diferentes corações. Agora, acho que acima de tudo, a própria pessoa tem que abrir um bocadinho o coração. Porque senão não entra, não é? Se a própria pessoa não tem... Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizer, eu gostava tanto de fazer, eu gostava, mas não tenho tempo, não sei, não consigo, acho aborrecido, mas eu gostava. E às vezes eu até digo assim, então paga alguém para fazer. Porque o que interessa é que seja feito. Quem o faz, pronto, é secundário, mas pelo menos que seja feito.
porque os antepassados estão à nossa espera. Agora, acho muito mais interessante quando é a própria pessoa a fazê-lo, porque vai sentir o espírito, não é? Para mim não há... Às vezes as pessoas, mas o que é o espírito? Como é que se sente o espírito? E eu costumo dizer, não há melhor treino para se sentir o espírito e saber reconhecer o Espírito Santo como aquela pessoa que é ativa na história da família. Legal, né? E sabe que, bom, eu tenho uma paixão mesmo pela história da família, mas uma coisa que eu gosto de ressaltar é como a gente consegue, por meio do trabalho de história da família, fortalecer o nosso testemunho de que essa obra é do Senhor, porque o que acontece? Na obra missionária, se eu não falo do evangelho com alguém, essa pessoa pode passar ali em frente à igreja e pensar, poxa, quero conhecer, e entrar por vontade própria sem que ninguém tenha convidado. Agora, a história da família, a gente está fazendo o trabalho por pessoas que não estão aqui mais. Então, é muito nítido a parte que o Senhor faz, e aí nós temos experiências que são muito especiais, porque a gente vê de uma forma muito clara a mão do Senhor nessas experiências, e... Por exemplo, na nossa casa, as meninas são 4 filhas. Elas têm interesses diferentes em relação à história da família. Mas quando a gente participou do escape room que vocês organizaram... Muito bom, inclusive. Muito bom. Além de muito divertido, foi uma experiência em família que todas foram tocadas. Então, o espírito que a gente sentiu ali, né? Ou seja, foi divertido e foi muito espiritual também. Então, conta pra gente como que foi. Eu acho que a questão de ter experiências é muito importante também, né? Então, conta pra gente como é que foi essa preparação do escape room. A culpa é do meu marido. Eu explico. A ideia do escape room era exatamente isso. Era proporcionar várias coisas numa. Uma delas era um momento da família para a família, não é? Às vezes as pessoas não têm tempo para as noites familiares, para passear com os filhos ou qualquer coisa assim do género, e ali, ou não têm dinheiro, não é? Ali era uma coisa gratuita, uma atividade gratuita que podia ir até às 2 horas, onde todos os membros da família se podiam divertir à vontade e pronto, e foi engraçado. A ideia surgiu porque nós em casa de vez em quando também gostamos de fazer atividades em família. O nosso Rafael tinha vindo de missão, ele chegou em março, final de fevereiro, e então na Páscoa, quando já não havia escola, decidimos, ok, vamos fazer qualquer coisa gira em família fora de casa. E o meu marido, como está ligado à área do turismo, como sabem, tem conhecimentos de coisas que eu não faço a mínima ideia que existem. E ele descobriu que havia um escape room em Óbidos. Ou seja, na Torre da Rainha, eles prepararam um escape room. Aquilo, acho que de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses mudam o tema, que é para a mesma família ir lá outra vez fazer outro tema. E então ele organizou tudo e fomos lá. Foi muito divertido. É lógico que o tema não tinha nada a ver com a história da família, mas era um bocadinho história. E foi muito divertido estarmos lá os 5 dentro da Torre da Rainha a vasculhar aquilo tudo, a tentar descobrir a chave que abria a porta que nos tirava dali antes dos cavaleiros do rei chegarem. Então aquilo foi assim uma coisa, sabem? E nós gostávamos tanto, os miúdos estavam tão contentes, eu estava... O meu marido... Bom, e eu disse, eu tenho que levar isto para a igreja. Eu tenho que levar isto para os membros da igreja e tenho que dar a oportunidade a que as pessoas façam. É lógico que nós pagamos, não é? As pessoas têm que ter uma experiência destas, gratuita, e que tenha a ver com a história da família. E o meu marido olhou logo, lá vem ela, lá vem ela. E então tínhamos que ter qual era o propósito, não é? E para mim, qualquer atividade relacionada com a história da família tem que ter um propósito. É que a pessoa saia ou termine com um cartão do templo. Que é esse o propósito, não é? Dar a oportunidade a que aquela pessoa que nós encontramos receba as ordenanças do templo. Essa é a prioridade. Essa é tudo, não é? Então tínhamos que gerir a história toda
de maneira a que as pessoas saíssem da sala com um cartão do templo, cada uma, não é? Não saísse de mãos vazias. Exatamente, não fosse uma experiência, ai que giro, gostei. Eu lembro, inclusive, quando nós estávamos ali nas salas, né, naquele ambiente que era a casa da vovó, as meninas buscando as chaves, né, os acessos de onde que elas tinham que pegar as coisas, né, da atividade. Foi muito bom, porque elas estavam bem envolvidas. A gente viu isso com elas, sabe? E isso é muito bacana, porque depois, no decorrer da atividade, a gente fomos lá, a questão dos cartões, do templo e tudo mais. E esse é o objetivo, né, de levar as pessoas, aqueles nomes, né, ao templo, a casa do Senhor. É que todo o jogo representava também a vida real, não é? E o ambiente também, né? Era muito interessante porque era uma casa de uma avó e tinha cara de casa de vó. O quarto era um quarto de vó. Então, quando você Aqueles entra móveis ali, antigos, né? Muito bacana. isso. E quando você entra ali, a nossa mente ela não tem um botãozinho que você fala assim, olha, isso é só uma brincadeira. Quando você está vivenciando aquilo, quando você está no ambiente, você sente como se você realmente estivesse naquele lugar. Então, foi muito interessante. E as crianças meio que entraram ali no clima, por mais que elas soubessem que era um jogo, né? Sim, sim. E eu lembro aquela correria delas todas, elas ficaram muito animadas. Elas acharam o máximo. A gente foi embora depois e elas comentando e tudo mais. Isso. Eu acho que o ambiente também te coloca te insere nesse mundo de história da família. Vocês acreditam que as crianças pensassem que a avó era real? Era normal. Porque todo o ambiente, como vocês estão a dizer, levava a isso. Agora, vocês acreditam que tinha adultos que perguntavam, mas é mesmo a minha avó? É assim, isto aconteceu em abril, não é? Isto aconteceu em abril e nós tivemos um mês inteiro que aqui em casa os temas eram como é que vamos preparar o escape room. E depois era preparar de tal maneira, eu e o meu marido, que fosse surpresa para os filhos, porque eles iriam ser as cobaias. Nós tínhamos que experimentar com alguém de confiança que a coisa resultava então para avançarmos. Então a ideia é, ok, então eu lembro-me de estar a tomar banho e estar ou estar a descascar batatas e estar então, mas como é que vamos fazer? Bom, e a ideia surgiu que fosse efetivamente o quarto, a casa da avó, não é? Que tinha morrido e que tinha deixado uma herança, só que ninguém sabia onde essa herança estava, não é? E que para poderem receber essa herança eles tinham que passar por vários desafios que os levavam a receber a herança. E eu acho que a maior herança que a avózinha deixou nem foi os cartões do templo, foi o sentimento. Tivemos irmãos, homens feitos e irmãs que choraram baba e ranho do sentimento que eles próprios foram criando. E aquela carta no final aquela carta no final foi fechar com ouro, não é? Foi fechar com ouro. Mas pronto, nós tivemos as ideias, fomos preparando as coisas e tudo mais, mas depois havia a ação. Como é que na prática isto se faz, ou isto se consegue fazer? E o meu marido teve ali uma semana que não dormiu. Ele foi fantástico. E fomos à capela várias vezes fazer o jogo nós, e agora pomos aqui e escondemos aqui e daqui vai para aqui, e como é que vamos fazer isto e como é que vamos fazer aquilo? Eu lembro, tem um puzzle, podíamos fazer assim e assim e tal e não sei o quê, e foi muito engraçado, Parabéns, e fico muito grata que a nossa liderança, o nosso presidente Moura e restantes líderes e o nosso bispo Neri que autorizou que aquilo fosse, quer dizer, perdemos 2 salas durante 3 meses na capela, não é? E estou grata porque abraçamos todos esta oportunidade. E tem uma previsão de volta ou agora... Eu acho que criar um escape room online. Nós criámos a Estaca de Lisboa criou o desafio da descoberta, que foi ao fim e ao cabo também uma coisa muito interessante. Tínhamos 150 desafios que podíamos escolher aquilo que queríamos fazer. E eu sei que para algumas pessoas foi muito importante. Algumas pessoas acordaram. Acordaram.
Agora, na capela, vamos ver o que é que a pandemia nos deixa fazer no futuro, não é? E vamos ver, quer dizer, não pode ser a mesma coisa, não é? Não podemos pôr lá outra vez a avózinha, não é? E não sei se nos vão autorizar outra vez mudarmos a estrutura da capela para uma coisa daquelas. Aquele fisicamente na casa, né? Era mais fácil. E não só, a capela da H. Coutinho tinha todo o aspecto de casa, não era uma capela, não é? Tinha os armários, as gavetinhas, as coisas, criou tudo o giro. Mas sei lá, não digam escape room, mas se calhar uma caça ao tesouro ou qualquer coisa assim do género. É assim, ideias não me faltam. Falta é tempo para as pôr em prática e que as circunstâncias nos permitam. E falando de histórias de família, né? História da família, conta aí para nós uma história interessante dos seus familiares, dos seus antepassados. Uma história de cabeça dos antepassados. Ai, tem muitas. Tem muitas. Olha, está a ver o avôzinho aí, o Fortunato Lopes, é o meu bisavô. Eu acho que eu já contei isto na capela, por isso algumas pessoas já devem conhecer esta história. Ele era viúvo, a esposa faleceu muito jovem por causa de problemas de um parto. É o que a história conta, não sei, aí não tenho como saber, mas ele ficou viúvo e ele vivia sozinho. E tinha como animal de estimação um corvo e ensinou o corvo a falar. O corvo falava, lá dizia umas coisas, né? E ele então, como estava viúvo, sozinho, aquela coisa toda, era uma pessoa que viveu triste e começou a beber, infelizmente. Então quando chegava à casa, já assim meio tocado, jogava-se para cima da cama para dormir. E as moedas que trazia nos bolsos caíam dos bolsos, não é? E ele de manhã, quando acordava, andava à procura do dinheiro, digamos assim, porque lhe faltava o dinheiro e não tinha lá o dinheiro. O corvo pegava e escondia as moedas. Quando é que ele ia encontrar as moedas? Quando limpava a lareira. Ele, quando tirava as cinzas velhas para pôr a nova lenha, não era? Limpava a lareira, as moedas estavam enfiadas na cinza. O corvo escondia na cinza. A profissão dele, ele era coveiro. E vocês sabem que antigamente, quando morria alguém, tocava o sino, não era? Tocava o sino. Então, quando tocava o sino, o corvo dizia: lá vai mais um, lá vai mais um, lá vai mais um. E então lá ia ele para preparar as coisas para o enterro, com certeza. Então, olha, é assim uma história engraçada do Fortunato. Está aí a fotografia dele. Eu não conheci, ele morreu, o meu pai tinha para aí uns 13, 16 anos, para aí qualquer coisa, mas é uma pessoa a quem eu tenho um carinho muito especial, não só porque tenho a fotografia dele, não só porque tenho os registros dele, mas também porque conheço alguma parte da história de vida dele, e isso faz com que seja especial. Uma coisa muito interessante que acho que era engraçado partilhar. Há uns anos atrás, como vem a história da família, é um assunto diário, cá em casa, acima de tudo, porque eu também trabalho com investigação, não é? E fala-se nos antepassados, fala-se. E, por exemplo, quando eu costumo dizer que os nossos antepassados têm vida nesta casa. Porque, por exemplo, às vezes eu faço uma receita que a minha mãe fazia. Uma sopa de coentros com alho, ovo escalfado e pão. É delicioso, nós adoramos aqui em casa. E os miúdos, quando chegam a casa, um dia a minha Raquel vem a subir as escadas, ainda não tinha chegado aqui acima, e diz assim alto da escada: cheira a avó Fátima. E ela nunca conheceu a avó Fátima. Não é? Então, os antepassados nesta casa têm cheiro, não é? Cheira a avó Fátima. Quando um dia eu fiz uma receita de uns bolinhos de Santarém, que aí existem em Santarém, que são de canela, umas bolinhas, eu nem sei o nome daquilo, e a casa toda cheirava a canela, com erva doce e tudo mais, e eu chamei os meninos e entreguei-lhes e disse: cheirem. E eles cheiraram. Diz: agora cheira a avó Luísa. É? Porque quando nós chegávamos à casa da minha avó, quando eu era pequenina, nas férias, ela sempre tinha aqueles bolinhos para nos receber. Então a casa da avó Luísa cheirava a canela e a erva doce. Então eu dei-lhes a cheirar.
e disse, cheirava a Luísa, né? E então um dia estávamos aqui em casa e tal, e não sei o quê, e o meu Rafael, o Rafael chama-se Rafael Henrique. E o Rafael, porque termina em L, era um nome que nós queríamos que terminasse em L, e o Henrique para homenagear o meu avô paterno. E um dia estava a contar uma história do avô, e o meu Rafael era pequenino, devia ter para aí aqui uns 14, 15 anos, disse assim, oh mãe, nesta casa mora mais gente. E eu disse, mora filho, quem? E ele, a avó Fátima e o biso, como é bisavô deles, a avó Fátima e o biso Henrique moram aqui connosco. Eu disse, sério? Porquê que dizes isso? E ele fecha os olhos e faz assim, porque quando tu falas do biso Henrique, parece que ele é o meu melhor amigo. E eu fiquei, disse, uau, realmente é fantástico que estas conversas, este dia-a-dia, não é? Pode criar o bichinho da história da família nos nossos filhos. E essas experiências, você está contando aí pra gente, é tão gostoso ouvir, porque as experiências são o que promovem o voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. As minhas filhas têm uma ligação muito forte com as avós. Então, mesmo hoje que nós moramos distante, a mais nova, ela teve pouquíssimo contato com a minha mãe e com a minha sogra também. Sim, sim. Mas ela vê minha mãe no fundo de uma foto, a vovó. E ela liga, ela pega o meu telefone, ela liga para minha mãe, ela quer contar, e aí a diferença de fuso, às vezes ela quer falar com a avó Totonha, com a avó Nete. Às vezes ela liga, acorda a avó, porque é muito cedo. Ela tem, é nítido o vínculo que ela tem. As outras também têm, mas eu falo dela pelo fato do pouco convívio que ela tem. E as coisas que minha mãe sempre falou do meu avô, por exemplo, eu não conheci o meu avô. Ele faleceu em janeiro do ano que eu nasci em agosto. Mas eu tenho um sentimento por ele tão forte, como não parece que eu não tive convívio com ele. E eu tenho uma ligação, acabo tendo uma ligação pelas histórias que minha mãe conta dele. Minha mãe fala, isso seu é muito parecido com meu pai. Então, eu tenho um sentimento tão forte. E isso não é entre membros. A gente tem um grupo de história um grupo da família da minha mãe, e muitas vezes é dali que eu tenho coisas de história da família. É ali que eu ganho experiências sobre história da família. Aquela foto, né, que eles te mandaram, né? Tem uma foto, outro dia eu queria postar sobre o desafio da gratidão. E aí tem uma foto que são os meus avós, com os filhos, os netos, os genros, as noras. E é uma foto bem especial, porque está na frente de uma casa que foi da minha avó. E que minha avó faleceu, minha avó materna faleceu, eu era muito pequena. Só que a minha tia morou lá depois, e eu tenho tantas lembranças da minha infância naquela casa, aquela casa é tão especial para mim. Então, como que as experiências mostram, que promovem esse coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, que vai além da organização da árvore genealógica. Né? Ali é para fins de organização mesmo, de você saber quem está onde, enfim. Mas as experiências é o que fazem é o que fortalece o nosso testemunho, é o que a gente brinca, né? É o que converte a gente à história da família, no final das contas, são as experiências. E as experiências vão tocar o coração de todas as pessoas envolvidas. Não é só sobre membros da igreja, é sobre um trabalho que vai além de todas as coisas, né? Que não tem esses requisitos para você conseguir ter esse sentimento, para você conseguir, para fortalecer os laços. Efetivamente é um trabalho que fortalece os laços familiares. Aqui e além, né, de histórias que vão além. Até teve um tio meu, hoje falecido, irmão do meu pai, que ele escreveu um livro com histórias que ele foi pegando da família do meu pai, e tem histórias lá de quando meu avô tinha 4 anos. Que ele ia legal, com o irmão, né, dele, quando o irmão dele ia namorar, e das pérolas dele. Então, que gostoso, né? Como que trabalho maravilhoso. E falando sobre, você comentou aí sobre organização, né? Isabel, o Family Search, ele continua gratuito, né? Completamente. Foi, é e será.
não sei se não é, não sei se não é onde a Igreja investe mais no que diz respeito à história da família, porque efetivamente estamos a salvar almas. Nós não as vemos, não lhes tocamos, há quem veja, mas não lhes tocamos, não é? Mas elas são reais. E a Igreja não poupa esforços, não poupa meios, nem finanças, nem nada, para que este trabalho possa andar para a frente. Este é o trabalho dos últimos dias, não é? Eu sou muito grata ao Presidente Nelson, porque ele sempre, quando ele fala em salvação, fala sempre em ambos os lados do véu, não é? E é gratuito, é maravilhoso, não é a minha árvore familiar que eu vou construir lá, a minha família é um ramo da árvore da humanidade, é a árvore familiar compartilhada. Eu estou a compartilhar o meu ramo familiar com vocês que também compartilharam o vosso ramo familiar. Isto vai nos ajudar mutuamente, porque caso tenhamos um antepassado em comum, eu posso ter informações que vocês não têm, ou vocês podem ter informações que eu não tenho. Então estamos-nos a ajudar mutuamente. Agora, é preciso ter cuidado quando existem pessoas que unificam os nossos antepassados aos deles, sem verificarem as fontes, sem verificarem as informações, e às vezes cria ali uma balbúrdia grande. Mas nesse aspecto temos que clicar na estrelinha do monitorar ou seguir, que acho que agora mudou a palavra, puseram seguir, clicamos naquela estrelinha que existe em cada nome que nós colocamos, e assim estamos sempre atualizados com as alterações que estão a ser feitas na informação que nós acrescentamos. Se fizermos isto e formos sempre verificar essas alterações, nós conseguimos ter sempre a nossa árvore organizada. Agora, aquilo que eu digo sempre é, tenham um backup. Porque se houver alguém algum dia que faz uma trambolhice muito grande e que nós sentimos-nos completamente perdidos, se nós tivermos um backup, não é? Vamos verificar o ID, não é? O número de identificação da pessoa, que às vezes fica apagada porque uniram e o outro número ficou, não é? Mas se nós clicamos, vai dizer que aquela pessoa foi excluída, mas nós podemos ir corrigir todo o assunto. Eu acho que, quer dizer, para mim não há melhor. Lembrei-me agora numa coisa que também, numa ideia que também tem ajudado de alguma maneira a nossa família a estar interessada no assunto. Porque os meus filhos costumam dizer, quando alguém pergunta o que é que eu faço, os meus filhos estão ao pé de mim, um dia um sai-se com esta, a minha mãe respira mortos. Minha mãe respira mortos, e ok, está bem. Então, mas uma das coisas que de alguma maneira motiva e que pelo menos ajuda a não esquecer é quando temos a oportunidade, vamos visitar os lugares onde os nossos antepassados andaram, ou onde moraram. Por exemplo, o ano passado, no verão, eu levei 3 filhos à terra da minha mãe e do meu avô paterno, e andámos por lá, né? E disse, olha, aqui foi onde nasceu a avó Fátima, olha, aqui foi onde morou o bispo António, eles caminharam nestas ruas, eles fizeram isto, fizeram aquilo. Agora eu até gostava de levá-los a Santarém, ao cemitério, porque como o bispo Fortunato era coveiro, as suas ossadas estão num jazigo, não foram mandadas embora, como todos, não é? Então eu quero levá-los lá para eles verem, olha, aqui estão as ossadas deste senhor, e vou levar a fotografia. Mostrar, olha, é real. Às vezes os registros trazem, não é? Os registros trazem moradores na rua tal, no número tal. Vamos lá ver, olha. Não é? O interessante, né, de você estar presente, né, onde que seus antepassados viveram. Eu tive essa oportunidade também. Lá no Brasil, no Paraná, na cidade de Morretes, eu estive lá, eu com minha esposa, e nós andamos lá onde meus antepassados andaram, né? Meu avô, meu bisavô, meus avós, enfim. E foi muito bom, porque a gente parece que sente aquele clima, né? Dá uma volta no tempo e nitidamente sente o clima de estar lá, de pisar onde que eles pisaram. E também outra oportunidade tivemos quando fomos passar férias em Minas, né? Tivemos lá onde que os antepassados da Flá viveram. Um casarão que foi de família mesmo, que é herança de família mesmo. Muito bacana. Como você falou mesmo,
estar no ambiente, isso te traz e te ajuda a fortalecer também esses laços, né? E outra coisa também importante, não menos importante, né? Fala pra gente um pouquinho sobre diário, os diários, os registros, né? Que devemos fazer. Olha, eu estive a seguir uma série na televisão, terminei ontem, porque enquanto vou trabalhando, não é, nos meus artesanatos, na história da família não dá, porque tenho que estar concentrada e preparada para receber as instruções do espírito. Mas quando estou nos meus artesanatos, ponho uma série na televisão que se chama The Good Witch. Passa-se numa cidade de Middleton, acho que é assim, e tem tudo a ver com os antepassados. O mistério, o poço dos desejos, existe um tesouro que os antepassados esconderam e que eles querem encontrar, aquela coisa toda. Às vezes, isto para explicar o quê? Os meus avós não deixaram nada escrito. As coisas que eu sei deles são os filhos que contam, não é? O meu pai e os tios. E eu, sempre que calha em conversa, nós temos um grupo também na família, do WhatsApp, da família da parte do pai e da família da parte da mãe. Então, de vez em quando, aparece uma fotografia. Por exemplo, a fotografia da esposa do Fortunato, eu consegui porque um tio tinha. Eu não sabia que aquela fotografia existia. Quando eu vejo aquela fotografia, eu chorei. Eu chorei. Era uma fotografia. Mas é assim, quando encontramos um nome de um antepassado, é um nome. É um nome, são letras juntas, não é? Quando tem uma fotografia, passa a ser uma pessoa, é um rosto. Conseguimos visualizar. Eu quando penso na Amélia, ou quando penso no Fortunato, ou quando penso na felicidade, as imagens do rosto vêm à mente, não é? Mas quando tem uma história, é uma vida. Deixou de ser uma fotografia, deixou de ser um nome, deixou de ser uma pessoa para ser uma vida, não é? E é essa história que vai encher o coração. Então, procurar as histórias dos nossos antepassados é importante, mas escrever a nossa é que um dia nós vamos ser os antepassados de alguém. E para mim, quem me der um dia poder chegar a Santarém, por exemplo, que é uma terra dos meus antepassados, e sei lá, levantar uma pedra de algum lado e descobrir uma caixinha com o diário do Henrique Lopes, as suas memórias, as suas histórias. E não tinha preço. Isto não tinha preço. No outro dia, com esta história do ser grato, não é? Eu disse ao meu pai, meu pai é fabuloso, é mais doido que eu. Pai, escreva as coisas pelas quais é grato. Escreva. Mande para mim. Eu quero essa história. Ele, não tenho paciência, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu disse, mas escreva, os seus netos querem conhecê-lo. O pai mora tão longe. Os seus netos querem conhecer, querem as suas vivências, as suas experiências. Não tenho pachorra de escrever aqui, depois escrever ali, não sei o quê. Está bem. Então ele vai escrevendo nas redes sociais. Então, por exemplo, está grato pela esposa e depois escreve qualquer coisa sobre a esposa. Está grato pelos pais, escreve qualquer coisa pelos pais. Ele não sabe, mas vai saber agora o que eu vou dizer. E eu pego naqueles trechos pequeninos, copio e passo um Word e depois imprimo. E aquilo está a ir tudo para a capa, não é? Para o dossiê dele, da história da família dele. Então, ele não sabe, mas ele está a fazer um diário. Então, porque eu quero que os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos saibam que aquele avô existiu e que existiu, aquele era o caráter dele. Aquela era a pessoa dele. Por isso é que eu disse no início, cada pessoa tem o seu clique. E o fato da Igreja e a Estaca de Lisboa dar várias oportunidades de vários tipos de atividades é exatamente criando oportunidades do clique de cada um. Eu acho que é muito importante. Uma das coisas que eu também penso, as pessoas têm que se... Quando eu ando mais ocupada, mais estressada, durmo menos, porque tenho mais trabalho. E quando durmo menos, não sonho, porque o tempo é de dormir. Ou pelo menos não me recordo dos sonhos. E às vezes eu sinto o espírito dizer-me precisas fazer qualquer coisa. Há qualquer coisa com os teus antepassados que tu precisas fazer e eu não sei. Não sei o que é e não tenho tempo naquele momento.
E às vezes deito-me um bocadinho mais cedo e na minha oração digo, eu vou dormir cedo, o que eu preciso ouvir, o que eu preciso saber diz-me. E eu sonho. Esta é, muita da minha revelação vem por sonhos. E eu sonho. Então de manhã eu já sei. Não acontece sempre, não é? Eu não sou o José do Egito, não é? Tenho os sonhos. Mas normalmente eu acabo, por exemplo, mesmo a nível de trabalho, eu preciso encontrar qualquer pessoa que aquele cliente está a precisar urgentemente daquele documento ou o que seja, e às vezes eu não sei o que é de fazer, não sei como é que é de chegar lá. E eu peço ajuda ao Pai Celestial. Pai Celestial, este é o meu problema, este é o meu trabalho, eu preciso resolver esta situação, podes ajudar-me? E muitas das vezes vem por sonhos, vem por... Eu estou a fazer a sopa e de repente surge assim. Nós só temos que estar com o coração aberto para que as coisas possam acontecer. Permite, aquilo que eu digo às pessoas é: permitam-se ter um testemunho desta obra. Porque o que é que faríamos se o nosso irmão Jesus Cristo aparecesse agora aqui no meio de nós e nos dissesse assim: sabiam que a vossa salvação depende também desta obra? Se vocês já fazem isto, já fazem aquilo, já pagam o dízimo, já ajudam o próximo, fazem professor, como é que é? Administração, fazem o melhor que podem em família, tentam ser pacientes, tentam ter bons pensamentos, fazem tudo, e eu reconheço isso, estou a dizer como se fosse ele, mas para vocês receberem a exaltação precisam fazer este trabalho, façam este trabalho. Se o Salvador dissesse isto, o que é que vocês acham que as pessoas, o que é que vocês acham iria acontecer ou não iria acontecer? Onde é que eu quero chegar com isto? Muitas vezes as pessoas esquecem-se que o Senhor revela a sua vontade por meio dos profetas, porque da boca deles é como se ele próprio estivesse a falar. E eu acho que as pessoas esquecem este pormenor. Quando nós estávamos em Ponta Delgada, como sabem, Ponta Delgada, os Açores têm muito imigrante que vai para os Estados Unidos e Canadá e outras partes, mas maioritariamente Estados Unidos e Canadá. Então, no Centro de História da Família, nós recebíamos muitos descendentes desses imigrantes que vinham de fora, americanos, canadenses, que vinham à procura das suas raízes. Alguns membros da igreja e outros não. Um dia chegou lá um senhor, já tinha para aí uns 84 anos, e tinha uma história muito bonita. Ele não era membro da igreja e era a primeira vez que vinha à terra dos seus antepassados, porque foi quando os filhos se juntaram todos e quiseram presentear o pai com aquele presente. Ele chamava-se Alfred Curray, nunca mais me esqueci. Era um senhor com 84 anos, parecia que tinha uns 60, alto, bonito, todo mexido e não sei o quê, quase como o presidente Nelson, embora o presidente seja mais velho. E ele contou uma história muito interessante. O pai dele, a família do pai dele eram muito pobres, tinham muitas necessidades e ele nem tinha dinheiro para o barco, para emigrar. Então foi clandestino, escondido no porão. Passou fome. Ao largo dos Estados Unidos de Nova Iorque, saltou para o mar e foi a nado. Este senhor passou muitas necessidades, passou fome, até conseguir arranjar um emprego, até conseguir ter dinheiro para comer, até tudo mais e organizar a sua vida. Mais tarde casou, teve filhos, teve uma carratada de filhos e só falava português quando se zangava com os filhos, porque não conseguia falar inglês rápido. Vocês sabem, quando nós nos zangamos, sai tudo. E ele, como não conseguia falar inglês rápido, ralhava com os filhos em português. Então a única coisa que este senhor sabia em português era uma expressão que o pai usava quando se zangava com eles, com sotaque e tudo miquelense. Então eu dizia, então, mas não fala português? E ele: só sei uma frase, que era o que o meu pai dizia quando estava zangado connosco. E eu: qual? E ele dizia assim: tu pensas que sabes tudo, mas não sabes nada. Era a frase que ele dizia. E ele ia à procura a razão porque ele foi lá,
era porque ele nunca mais voltou a Portugal, ele nunca mais voltou aos Açores, por isso ele nunca mais viu o pai. Ele foi novinho, para aí com 16, 17 anos, nunca mais viu o pai. E o aperto que ele tinha no coração era esse, que nunca mais tinha visto o pai. E queria ao menos fazer-lhe alguma homenagem junto da sua campa. Só que ao fim de 5 anos as ossadas são levantadas e se não são reclamadas vão para a vala, não é? E quando nós descobrimos que não havia ossadas, que não havia um lugar onde o pai estivesse, aquele homem chorou. Chorou no meu centro de história da família, que vocês... não era meu, mas que vocês não imaginam a angústia que aquele homem sentiu por não ter um sítio palpável para de alguma maneira poder fazer uma homenagem ao pai. Foi então quando eu lhe falei do Evangelho de Jesus Cristo, quando eu falei sobre as famílias poderem ser eternas, e ele ficou muito tocado e disse que quando chegasse a casa queria procurar pela igreja, pelos missionários. Então a história da família salva pessoas de ambos os lados do véu. Eu nunca mais soube nada sobre o Sr. Alfred Correa, provavelmente a esta hora ele já partiu, e o meu desejo é que efetivamente ele tenha encontrado o pai e que de alguma maneira tenham tido a oportunidade de se selarem ainda nesta vida. Mas antes de encerrar, fala um pouquinho sobre o seu empreendimento, o Ai Que Giro. Podem encontrar-me nas redes sociais, é Ai Que Giro, mesmo Ai, e depois o K e Giro, porque as pessoas quando olham dizem: ai que giro, Isabel, foste tu que fizeste. E aquilo ficou, ai que giro, e registámos o nome, é nosso. Obrigado, irmã Isabel, então, por receber tão bem aqui na sua casa, né, nesse nosso RiseCast. Foi bem especial, muito especial. Foi mesmo. muito bom, foi muito agradável estar aqui com vocês. Muito obrigado, irmã. E, pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Então, no nosso Insta, riseup.portugal, e aí tem o link na bio, que é o nosso Linktree, que já leva para o Spotify, para o YouTube, para o Facebook. E lembrando, se inscrevam no YouTube, ativa o sininho para receber notificação sobre as novidades. Abraço, pessoal, e até o próximo RiseCast.